Vamos receber aqui no Expresso o Christopher Garman. Ele é diretor da Eurásia, uma das mais importantes empresas de análise de cenários dos Estados Unidos. E o Christopher fala direto de Washington. E quem participa dessa entrevista também, além do Daniel, meu parceiro, o Lorival Santana, o nosso analista de internacional. Christopher, aqui Mona Lisa Perrone, você me ouve bem para a gente poder começar a conversar? Sim, boa noite, Mona Lisa. Um prazer estar com vocês aqui nessa conversa. Prazer é todo nosso em recebê-lo. Christopher, os nossos correspondentes estão mostrando, essa semana, esses 7 dias agora até o dia das eleições, de uma agenda muito intensa dos dois candidatos, também dos seus apoiadores, dos vices. O Lorival, agora há pouquinho, falava que não é mais hora de pensar em mudar voto de ninguém, mas sim de incentivar o voto. Você concorda? Essa iniciativa dos candidatos e dos staffs, de fato, pode trazer um resultado de uma votação histórica nos Estados Unidos? Sim, tudo indica que nós devemos ter um comparecimento nas urnas maior e histórico. A gente olha os dados que já estão entrando, nós tivemos, até o dia de hoje, quase 48% do número de eleitores que votaram 4 anos atrás já votaram antecipadamente, seja um voto mais cedo ou um voto através do correio. Então, isso são números expressivos de votações que já ocorreram. É um sinal de uma mobilização maior em ambos os partidos. Então, deve ter um comparecimento maior, o que, na média, ajuda o Partido Democrata. Quando nós temos uma eleição que um turnout ou um comparecimento maior, isso tende a ajudar a candidatura do Joe Biden. Então, não é uma boa notícia para o Partido Republicano. E, Christopher, como que essa maior mobilização pode interferir ali, influenciar no tempo de apuração das eleições? A grande dificuldade no tempo de apuração não é tanto pelo comparecimento nas urnas, o número total de eleitores que comparecem no dia da eleição, mas são as dificuldades de contabilizar os votos que são feitos via correio. Podemos ter quase 60% do eleitorado que deve votar via correio, e o processo de contabilização de votos nos estados, que a contabilização dos votos nas urnas dos Estados Unidos é feito estado por estado. Sim. E essas estruturas são mais precárias e pode haver dúvidas, contestações sobre os critérios de contabilizar cédulas que são feitas e entregues via correio. Se a gente olha historicamente, 1,5% das cédulas que são entregues via correio são descartadas, porque os eleitores não preenchem corretamente. Então, a demora da contabilização vem mais pelo voto remoto via correio e não pelo fato que nós temos mais pessoas que estão indo para as urnas. Então, muito vai depender de quando os estados começam a contabilizar esses votos via correio. Alguns estados a contabilização começa antes da eleição, outros só podem começar a contabilizar na noite da eleição. Aqueles que começam a contabilizar na noite da eleição tendem a demorar um pouco mais para poder contar todos os votos, e alguns estados aceitam que o eleitor entregue o voto via correio na data da eleição e dá alguns dias para o recebimento dos votos. Então, nem todos os votos vão ser recebidos e contabilizados na noite da eleição. Lorival? Christopher, um tema crítico é a confiabilidade das pesquisas eleitorais, porque em 2016 houve uma reversão de expectativa, as pesquisas estavam dentro da margem de erro, mas davam um favorecimento para Hillary Clinton, isso não se concretizou em alguns estados. Hoje os institutos dizem que mudaram, aprimoraram suas amostragens estatísticas. Quão confiáveis você considera que são hoje as pesquisas nos estados? Excelente pergunta e a grande pergunta nessa reta final dessa campanha. Podemos dizer que pesquisas nacionais são mais confiáveis que as pesquisas feitas estado por estado. Mas claramente, em comparação com 4 anos atrás, os institutos de pesquisa estão dedicando mais recursos para as pesquisas nos estados e estão tentando corrigir os equívocos que foram feitos 4 anos atrás. E os equívocos estavam muito mais na ponderação de alguns substratos do eleitorado. Mais especificamente, os institutos subrepresentaram o voto branco sem educação superior e também não ponderaram bem o voto latino.
Então, todos os institutos estão tentando corrigir pelo erro de 4 anos atrás, que acabou subestimando o voto trumpista, mas ainda existe uma incerteza, e até porque essa eleição vai ser diferente, porque devemos ter mais pessoas comparecendo nas urnas, e é difícil você modelar quem vai comparecer. Essa é uma grande diferença de uma eleição no Brasil, que o voto é obrigatório. Nos Estados Unidos é um voto que não é obrigatório. Então, dependendo de quem comparece, pode fazer uma mudança assim. Eu acho que, em geral, as pesquisas devem acertar mais do que 4 anos atrás. Mas, por essência, as pesquisas dos estados são um pouco menos confiáveis do que as pesquisas nacionais. Christopher, no comecinho do jornal, mais ou menos agora lá para 7 e pouco, a gente mostrava os protestos que estão acontecendo mais uma vez, né, sobre a violência policial, mais um negro morto por um policial, protestos na Filadélfia. Se a gente até puder botar essas imagens também para exemplificar enquanto você faz a sua análise, a minha pergunta é especificamente sobre isso. O quanto que a questão racial, os protestos e a violência policial essas questões podem influenciar de verdade as eleições americanas, nesse cenário que parece que não tem fim, né? A violência policial continua acontecendo e os protestos também. De fato, o que nós vimos com todo esse movimento de manifestações e protestos nas ruas e o Black Lives Matter, assim, tem algo que pode ajudar a cada lado. No campo democrata, essa explosão de descontentamento, a onda de protestos, pode mobilizar o voto afro-americano, conscientiza esses temas de uma forma mais relevante e tende a mobilizar o eleitorado tradicional democrata, que 4 anos atrás não compareceu às urnas tanto, né? Uma das grandes lacunas da campanha da Hillary Clinton foi que o voto masculino afro-americano não compareceu nas urnas. Dessa eleição, devemos ter um comparecimento maior, né? Ao mesmo tempo, o Trump faz o contra-argumento, tentando incentivar medo no eleitorado branco, nos subúrbios, de que nós temos uma desordem nas cidades e, portanto, a mantra de lei e ordem que ele tem tido martelado ao longo da campanha. Mas eu diria o seguinte, eu não acho que esse vai ser o principal tema dessa campanha, não. Se a gente olha as principais preocupações que o eleitor está tendo nessa campanha, o tema número 1 de importância é o manejo da Covid-19. Essa é a principal preocupação como um todo, e se a gente olha o substrato de eleitores independentes, que não são nem republicanos nem democratas, a principal preocupação é a Covid-19, a segunda preocupação é a economia. Então, eu diria, esse é um tema importante, numa eleição apertada pode fazer uma diferença, mas não acho que vai ser isso que vai fazer a diferença da campanha como um todo. E o Trump, o que ele está tentando fazer, não só martelar a mensagem da lei e ordem, mas também voltar o debate para o lado econômico. Ele tentou puxar esse tema na última debate presidencial, focando no lado de geração de empregos e o plano do Biden, que pode destruir empregos do lado do setor de energia. Mas é difícil, porque a gente olha nos estados do colégio eleitoral, a preocupação com o Covid-19 permanece a mais relevante e os dados sanitários estão piorando. Então, a nossa aposta na Eurásia, que o Biden permanece favorito para ganhar essa disputa, se baseia, em grande medida, nessa análise que a Covid-19 permanece o tema principal. E talvez isso é uma razão que, a despeito de tudo, as pesquisas têm se mostrado muito estáveis. Nada mudou depois do debate presidencial, as intenções de voto nos colégios eleitorais têm sido muito estáveis e a liderança que o Biden tem se mostrado parece que não está se mexendo muito. Tá certo, Christopher. Muito obrigada pelo tempo aqui conosco, pela entrevista. Tenho certeza que vamos conversar bastante nos próximos dias, sim, será necessário. Obrigada, uma ótima noite para você. Obrigada também, Lorival Santana, o nosso precioso analista de assuntos internacionais. Obrigada.